Pequeno atlas de movimento. A imagem, o status de divindade. Percebo-me furtada de diversidade sensível nesses tempos de isolamento. Furtada, pois fora a percepção dos acontecimentos, dos gestos, do passar do tempo. Foco do rapto praticado por esta forma de sociabilidade tecnológica que nos acomete. A virtualidade visual virou nossa janela perceptiva para o mundo. Nesse contexto, percebo as imagens como ponto de desembarque da experiência. O paladar vira selfie da comida. O atrito da areia na pele vira foto de um pé em frente à praia. Ou em frente a uma tela qualquer com uma imagem de praia. O calor do encontro com o amigo vira print da ligação de vídeo que vira post. A nossa singularidade perceptiva foi transformada em um quadrado de 600 por 600 pixels. Anúncio da nossa individualidade, de nossa personalidade. Palavra ingrata que imprime síntese de visão de mundo. Maneira de combinar, selecionar, montar a nossa assemblage em tempos do capitalismo artista. Lipovetsky, Serroy. Anunciamos a nossa forma de ser para que vendam a nossa percepção. São os dados de nossas escolhas, os grandes produtos das empresas possuidoras dos espaços onde pretensamente expressamos os nossos sentimentos, onde praticamos nosso direito cidadão de liberdade de expressão. Nossa percepção, em constante câmbio, oriunda da cópia genofenotípica de gestos e combinações de memória, também alterada por códigos e pactos sociais, a ponto de gerar visões, consensos e delírios coletivos, hoje replica ainda mais a enxurrada de imagens reproduzidas a uma velocidade estonteante diante de nossos olhos. Todo zeitgeist tem sua face, e o nosso não poderia ser diferente. Esta é uma face fotográfica, não qualquer fotografia por seu cunho realístico, mas aquela vinculada à velocidade de circulação e ao meio de dispositivos manuais, celulares, tablets, imagens que conectam os mais básicos instintos à sua imediata revelação social. A face da contemporaneidade surge na tela do dispositivo, em rede social. Se pretende como uma solução para os anseios e dúvidas existenciais eventuais e nos toma o que temos de mais precioso. O tempo de apreciação da vida, de ócio, desfrute, dispêndio, batalha. Repito, a imagem que se pretende sobrepor à experiência tem contornos realísticos, fidelizados, da perspectiva com ponto de fuga, observador e objetos em pontos fixos, de verdade absoluta e inquestionável, e agora na palma da sua mão. É como um retorno a Tomé, onde o ver para crer nas chagas do Messias, nos dias de hoje, é a sensação de domínio dos fatos que a combinação de velocidade e a imagem nos dá, principalmente individualmente, sóis. A sensação de expectativa / realização da chegada de uma mensagem com conteúdo pictórico aliada a estímulos sonoros para e no corpo se equipara aos efeitos de uma anunciação espiritual, convencendo um sem número de pessoas através de uma mensagem individual e ao mesmo tempo impessoal ou inumana. E, no entanto, a tal revelação não passa de um algoritmo muito bem calculado à sua assemblage. A percepção fora tão afetada ou tão resumida a experiência pictórica que, para muitos, devido à força da foto da linha do horizonte, a Terra voltou a ser plana. A imagem achatou os polos. Desângulo.
Procuro elaborar pintura entendendo as consequências sensíveis da sobreposição da imagem às demais experiências sensoriais e narrativas. Como criadora de efeitos através desses objetos discursivos, imagens, decidi estabelecê-las como mapas, conectar a apreensão visual a outros sentidos, convidar o leitor ao tato, a sentir a obra com o corpo. Entendi que poderia ressignificar a ação do toque à tela. Me interessava também explorar a criação pelo jogo, pela tradução intersemiótica na pintura do movimento da dança. Um desafio de rebater o movimento em um plano bidimensional, preservando o constante deslocamento de ângulos do movimento e do observador, bem como o discurso estético da obra coreográfica. Ao jogo, o desafio de rebater o movimento em plano bidimensional, dei o nome desângulo. A técnica ou síntese corpográfica é baseada no trabalho Accumulation, da coreógrafa Trisha Brown, de 1971. É como se todos aqueles movimentos em repetição que vão se acumulando durante a coreografia pudessem ser desenhados em uma única figura, a fim de se demonstrar o movimento por inteiro, aberto, rebatido. Uma forma cumulativa de trazer um acontecimento em suas diversas faces, na esteira da perspectiva inversa, Florienski, que pretende revelar e ser todo o objeto, e não representar e corrigir a vista de um observador fixo, desenhando uma ilusão teatral de profundidade e realidade. A perspectiva inversa da arte ortodoxa oriental, segundo Pavel Florienski, segue preceitos específicos para a revelação de uma realidade intangível, baseada em uma estrutura metafísica. Segundo o autor, a apreensão sensível dessas obras, ícones, somente ocorre se o corpo do observador e a obra em questão estiverem no mesmo espaço. É necessária a presença. O ícone é a divindade. Realiza todo o seu sentido. Nunca pretendi, com essas 39 peças de desenhos em nanquim e pinturas a óleo em linho, iconografar Paula, Neemias e Márcio. Tive o prazer de traduzir aqueles instantes dançados no plano da pele ao plano do papel. Os desenhos e pinturas acabaram sendo uma soma do que entendi como um conjunto de movimentos que formavam um bloco coreográfico, traduzidos em uma figura, um instantâneo de percepções. A aspiração para cada peça gráfica era esgotar a possibilidade de traduções de um bloco de movimentos, podendo, quase nunca, explicitar por completo aquele bloco. Acompanhei e voltei nos trabalhos gravados. Estive presente em somente uma execução coreográfica, a de Márcio Nonato, acompanhando as de Paula Carneiro e Neemias Santana por vídeo, já que nos encontramos separados pelo invisível. A intenção em tato foi opacificar para juntar diferentes ângulos, pontos de vista sobre o mesmo acontecimento em dança. Modos de leitura. Tato. Tato é um mapa rugoso das experiências em dança de Neemias Santana, Paula Carneiro e Márcio Nonato. Imagem ao alcance das mãos. Conta a dança através da fricção das obras. No desenho, os movimentos. No toque, suas materialidades, rastros. As ilustrações e pinturas são pensadas como negativos da imagem da dança, traçado dos espaços vazios onde o movimento esteve, onde criou matéria, contornos e sentido. Uma cartografia para a navegação em textos de Carolina Mendonça, no audiolivro criado por Heitor Dantas e sua versão em vídeo por Jorge Oliveira. As pinturas a óleo, originalmente com levíssimas texturas em alto relevo, ganham rugosidades a partir da edição da P55, casa que acompanha, já há alguns anos, minha produção artística.
tato é concebido como um pequeno atlas mnemônico, um quebra-cabeças perceptivo, cheio de espaços vazios, lacunas, lugares a serem percebidos e novamente preenchidos. Dance, leia, ouça o livro, toque, assista. As entradas são múltiplas, sinta à vontade. Amine. Tocando danças que acontecem à distância. 3 coreógrafos que escolhem posicionar seus corpos bem no meio do mistério, aceitando a beleza de serem atravessados por algo que não se pode conhecer completamente. Que não há nada debaixo do mundo que aprendemos com os nossos olhos é um dos grandes triunfos da inocência humana. Uma das coisas que Paula Carneiro, Nemia Santana e Márcio Nonato fazem em suas danças é tornar evidente o quanto a narrativa do ver para crer é redutiva. Com seus movimentos, eles nos convidam a perceber o mundo de outra forma, com a dança como ferramenta para isso. É bonito pensar que são 3 solos, porque é exatamente através desse formato, que muitas vezes é visto como individualista, que eles conseguem expandir noções dos limites de um corpo singular. Cada um desses corpos é atravessado por um sem número de perspectivas e entidades. Eles explodem a ideia de narrativa, de perspectiva única, de linearidade do tempo e expandem as habilidades de comunicação para muito além dos limites da linguagem humana. Nesse sentido, a dança se torna uma ferramenta preciosa para exercitar uma existência que é ao mesmo tempo porosa a outras lógicas e reflete de maneira crítica sua posição no mundo. São gestos pequenos que ecoam num volume baixo e constante, ruídos que aprendemos a ignorar e que esses coreógrafos nos convocam a escutar com cuidado. Essas danças podem ser vistas como privadas, feitas de forma isolada durante a pandemia, mas se relacionam em redes complexas com o entorno, com a história, com a cidade, com a natureza, com os mortos e com nós, que estamos à distância. São danças que se colocam no mundo e se deixam atravessar por ele, com a malícia e a inteligência de quem sabe que o invisível carrega tanto conhecimento quanto aquilo que vemos. São danças que ousam tocar em matérias desconhecidas. O tátil aqui é uma forma de pensar. O tato é o contato entre as fronteiras em seus limites e transgressões. Maria Puig de la Bella Casa, que em seu livro Matters of Care explora noções de cuidado e suas implicações éticas e políticas, fala sobre o conhecimento criado através do tato como manifestando uma atenção aprofundada à materialidade e corporificação. Um convite a repensar a racionalidade em seu caráter corpóreo, bem como um desejo de um compromisso concreto, tangível, com a transformação do mundo. O aspecto de envolvimento físico e a proximidade presente no contato abrem espaço para o engajamento com a materialidade da imaginação e dos conhecimentos alternativos. E é esse envolvimento que experimentamos quando nos aproximamos dessas danças. Nas últimas décadas, houve um crescente interesse no tato, que pode ser notado, entre outras coisas, no desenvolvimento rápido e intensivo da tecnologia de telas touchscreen e procedimentos médicos à distância, assim como na crise social gerada pelo isolamento social, onde a impossibilidade ou o risco do toque tornou evidente a sua importância no nosso dia a dia. Historicamente, o tato sempre ocupou uma posição duvidosa, sendo visto como um sentimento corporificado demais, muito passível de variações subjetivas. Nesse sentido, o tato é muitas vezes percebido como oposto à visão.
que há séculos tem incontestável sua hegemonia sobre outros sentidos. A historiadora de arte Bárbara Maria Stanford, em seu extenso estudo sobre como a visualidade foi uma estratégia-chave durante o Iluminismo, fala sobre uma mudança radical em curso desde o século XVIII, de uma cultura baseada em textos para uma cultura visualmente dependente. Se a partir do século XVIII a cultura ocidental trata da visão como uma medida central de verdade, podemos dizer que hoje vivemos ao mesmo tempo o ápice e a crise dessa relação hegemônica. É importante dizer que a visão que se estabelece como sentido dominante é uma visão desencarnada, que se pretende neutra em sua capacidade de tudo ver. A visão é construída histórica, social e politicamente como um sentido que tem uma relação objetiva e transparente com a realidade, o que oblitera o fato de que os olhos pertencem a um determinado corpo e, como tal, a uma certa perspectiva e sensibilidade. A promessa de um mundo onde a visão pode estabelecer os limites do que é real e do que não é, cria a ilusão de que tudo pode ser contido em imagens, como a imagem de um globo azul flutuando no espaço pode nos fazer acreditar. A hegemonia da visão, que torna tudo aparentemente visível, desqualifica o que não pode ser percebido. O que é invisível ou oculto, o que não pode ser conhecido ou representado, acaba por ser percebido como uma ameaça que tem que ser colocada sob controle. O controle do visível. Pensar o tátil nos permite pensar em relações para além das estratégias visuais predominantes. O foco em um sentido historicamente subvalorizado nos oferece outra perspectiva sobre como o mundo é percebido e como ele pode ser percebido de outras formas. O tato é visto como um sentido menos confiável em virtude de sua instabilidade, nebulosidade e sensibilidade, e nos interessa fomentar relações que abraçam essas características. Não estou alegando que o tato é melhor que a visão. Isso seria insistir na oposição binária entre ambos os sentidos. Como diz Puig de la Bella Casa, o potencial de pensar a partir de posições marginalizadas não significa necessariamente encontrar uma maneira melhor de lidar com as coisas, mas pode perturbar relações predominantes e suas implicações opressivas a fim de estabelecer associações mais igualitárias. Nesse sentido, pensar a partir do toque pode ser uma estratégia para sustentar coisas que não sabemos, que não podemos nomear. O toque nos ajuda a criar relações que escapam de nossas medidas visuais e fogem das fronteiras da nossa percepção visual. Puig diz: o engajamento como toque também tem um significado político. Ao contrário de esperar eventos visíveis que são acessíveis ou confirmados pela política da representação, fomentar habilidades ápticas pode ser uma estratégia sensorial para perceber a política menos evidente, que ocorre nas transformações ordinárias da experiência que se perdem na representação objetiva da ótica. Para mim é notável a coragem que esses 3 coreógrafos têm em lidar com essas habilidades táteis. Uma percepção que exige uma temporalidade e atenção diferentes das que são impostas pelos ritmos hegemônicos. Essas danças nos convidam a nos aproximar de pensamentos que são formulados a partir do toque e com o toque. Por essa razão, ao ser convidada a fazer uma tradução coreográfica desses gestos, optei também por me afastar de uma relação puramente visual com esses trabalhos e me propus a me aproximar dessas danças através de uma prática de visão remota, que propõe uma comunicação mais vulnerável e frágil. A visão remota é uma prática que nos permite ver coisas que estão fora do nosso campo de visão. Assim, a muitos quilômetros de distância, eu aproximei meus sentidos de cada um desses experimentos e deixei meu corpo ser atravessado por imagens, sensações, cheiros, cores que de alguma forma emanavam de cada um desses trabalhos. É como se eu tivesse optado por olhar essas danças com os olhos fechados, menos como uma negação da visão e mais como uma possibilidade de focar na percepção de outros sentidos. Nesse livro, eu compartilho essas percepções como um convite para que você, através das palavras, observe como os ecos dessas danças atravessam o seu corpo, te tocam. Afinal de contas, um aspecto interessante do tato é a sua reversibilidade. Tocar é também ser tocado.
Te convido então a tocar nesse livro com um toque lento e não eficiente, a sujar as mãos com a matéria que escorre dessas páginas. Imagine que cada uma das palavras aqui presentes deixam manchas enquanto você acaricia, agarra, belisca essas danças que não se deixam capturar por muito tempo. Um quadrado flutuando. Dentro do quadrado há uma suspensão constante de diferentes planos. Um eixo pende para baixo, onde você está agora. Mais alto ao fundo, o chão e o teto se confundem. Uma luz clara do dia entra pelo fundo à direita e inunda tudo. Essa luz é um respiro, um vento que entra e dança ao redor da matéria densa que se encontra ali dentro. Um corpo, um homem, movimentos próximos ao corpo. Uma ideia etérea circula próxima ao teto, invisível, porém vermelha. Se essa dança fosse um bicho, seria um animal rasteiro, um animal que sente a vibração da terra pela barriga. De repente, você escuta sons metálicos, espaçados, distantes mas presentes, como se as coisas estivessem à mercê de outros movimentos para gerar som. Som constante de carros, que aos poucos viram o som do mar. Mais tarde, fogos, apenas 4 estouros. Um mais alto e um pouco mais longo que os últimos 3. Uma voz humana lá longe grita algo a alguém. Daqui não é possível entender o que eles dizem. E por fim, pássaros. Mas isso é só depois. Isso é só mais tarde. Você ainda está aqui, no quadrado que flutua e seus planos. Embaixo é escuro, úmido, terra fértil, sem sementes. A dança trabalha a terra, sem encostar nela. Remexe o solo à distância, deixando o chão sob seus pés cada vez mais aerado. Se no começo pés descalços se apoiavam num chão de tacos, agora os pés tocam uma terra cada vez mais fofa. Terra escura. Não é claro se o movimento começa dentro ou fora. Talvez essa questão nem faça sentido, porque nesse espaço onde estamos, as fronteiras são permeáveis, porosas. Dentro e fora se confundem. Mãos e pés trabalham juntos, movimentos pequenos e precisos. Mãos antigas com rios correndo dentro. Você escuta a voz de Lygia Clark te dizendo baixinho: tive que aprender a usá-las muito cedo, pois elas eram muito mais sábias do que o resto do meu corpo. Havia nelas a sabedoria de milhares de anos. Mãos que cavaram, plantaram, carregaram pedras, costuraram, que bateram em gestos de extrema violência, que acariciaram em exaltações supremas. Um quadrado flutuando. Dentro do quadrado há uma suspensão constante de diferentes planos. Um eixo pende para baixo, onde você está agora. Mãos e pés trabalham juntos, movimentos pequenos e precisos. Mãos antigas, com rios correndo dentro. Você escuta a voz de Lygia Clark te dizendo baixinho: tive que aprender a usá-las muito cedo, pois elas eram muito mais sábias do que o resto do meu corpo. Havia nelas a sabedoria de milhares de anos. Mãos que cavam agora meu túmulo, depois de construir meu berço, que desnudam as mentiras ditas, pensadas, vividas, que ligam a mim o objeto, que o afasta do seu uso. Serão mãos de gente? Não. Bichos são elas na sua forma, na sua pujança, no seu nervosismo, na sua prematura velhice, na sua sabedoria no ato de criar, acariciar, sentir o mundo pela forma, pelo tato.
conhecimento que vai muito além dos olhos. O bicho-mão continua movendo-se à sua frente, flutua. As mãos nunca estão vazias, você pensa. De repente, lanças de ferro, objetos cortantes, linhas retas, e então elas desaparecem. E outra vez, o quadrado. Algo se desfaz nessa dança. Essa dança toca o mundo em decomposição, como um processo natural, decantando. Uma transformação brutal, um estado de concomitância de começo e fim. O que sobe dessa camada é algo no estado gasoso, algo extremamente volátil, delicado e perigoso, passível de explosão. E há tanta beleza. Você experimenta um estado de total vulnerabilidade e aceitação. A matéria gasosa ocupando todos os espaços. Você respira fundo. Sente o ar entrando pela sua narina, descendo até o pulmão, atingindo lentamente cada uma das suas células. E então, na expiração, você deixa algo ir. Respirar é também uma forma de digerir o mundo. Um pôr do sol laranja, lento e definitivo. Depois a noite, implacável, revelando todos os nossos sentidos, revelando tudo o que não sabemos. Tateando no escuro. Se falasse algo, essa dança diria: senta, escuta. Você já reparou que quando sentimos medo em um ambiente desconhecido, o corpo inteiro vira uma orelha? Tudo se transforma. Paredes brancas tremulam como tecidos. Uma brisa marítima? Há outras pessoas aqui. Elas sustentam um silêncio denso onde se pode deitar. Algo muito pequeno. Movimento de insetos, formigas. Cada uma na sua pequenez, fazendo a sua parte de um movimento gigante. O que cai, regenera. Uma brisa entra no espaço, borrando todos os contornos que você viu até agora. Isso é só o começo. É preciso dar a volta. É preciso nunca fechar. É preciso olhar pelo estômago, porque seu olho vai te trair. Leveza na ponta dos dedos. Um movimento preciso que levanta voo. A sala, todos nós, juntos. E outra vez, gás. Névoa, nuvem. Figuras das nuvens que nos falam sobre o subsolo. Camadas de densidade muito distintas, da mais densa e úmida à mais etérea e gasosa. Fria. Extrata. Algum tipo de transformação radical acontece aqui. Ninguém está ileso. A dança acontece no estômago. Não há dentro ou fora. Bem-vindo. Tudo dança. Movendo o solo de terrenos submersos. Notas de imersão. Nota 1. Entrar no mar do Atlântico, bater os pés no chão coberto d'água e ver revolver os sedimentos do tempo. Seguir as pistas da carne, o registro ósseo das histórias que constituem este corpo em diáspora. Cruzar o oceano num percurso inverso dos que vieram antes de mim. Escavar o chão, cobrir-se de água salgada
e ouvir. Nota 2. Face d'água, pele do oceano, refração de memórias. Nota 3. Embarcar no navio que corre os céus em cruza inversa, contornando uma elipse de muitas camadas de tempo. Uma obsessão por se localizar no mundo. Uma necessidade de inventar casa, de encontrar paridade, até se saber hemisfério na história. Nota 4. No sul, há um ruído sem trégua. Nota 5. Carta. Nesses anos que tenho cruzado o Atlântico sistematicamente, algumas chaves viraram, algumas portas foram destrancadas. E desde a minha ida à Europa em 2018, me sinto pisando sobre superfície movediça. A terra treme constantemente. Tudo vibra e tudo move. Nesse processo, alguma coisa emergiu. É como se novos modos de perceber começassem a se elaborar, outro olhar, novos filtros. Na dimensão consciente, isso aconteceu ainda em Poznan, na Polônia, quando durante a residência que realizava ali, nada do que preparei parecia relevante a mim mesmo, e fiquei completamente bloqueado, deslocado, soterrado por uma saudade que eu desconhecia e não entendia de onde vinha. Uma saudade do sul, um certo banzo. Mas não era bem o desejo de estar em casa, era outra coisa. Quando finalmente consegui voltar a me mover, só conseguia dançar ijexá, ilu, samba de caboclo, pagode baiano, reggaeton, funk carioca, rumba, frevo e outras danças que eu nem sabia que sabia dançar. Um borrão atravessava tudo, bordas e margem. Sem que eu percebesse, cruzar o oceano a caminho do norte virou um rito. É assim. Vou ao norte para dançar as danças que me trazem de volta para o sul. Eu só saio para poder voltar. Nota 6. A praia é o eco do mar sobre a pedra. A baía é o cais. Linhas sinuosas deixam rastros escuros no espaço claro. Uma visão que só se vê uma vez que já passou. Você vê uma ausência. Como enxergar um lapso de tempo, o segundo posterior ao gesto? Possui áreas suaves e escuras onde algo dorme. Por dentro, algo sério é feito por sobrevivência. Nós enormes dados ao mundo. Olhando ao redor, tudo se compõe em dimensão circular, com vários desníveis ou pequenas inclinações no terreno. Braço. Um braço corta o espaço, tão largo quanto a vela de um barco. Uma espada. A leveza do plano acima do braço e a densidade do que fica abaixo. O corpo está imerso em uma matéria invisível e densa. Essa dança está composta por ar, memória, entranhas e ranhuras. Esta dança é sobre uma paisagem, sobre o que fica na passagem, nem de um lado
nem de outro, sobre o que não cabe. A fronteira é feita de quê? Quando visto de cima, o movimento é mais intenso no centro. Há algo centrípeto, mas não em espiral. Há um foco, magnetismo, que não está no chão, mas acima do diafragma. O coração? O coração é um centro. Comunicação por linhas etéreas. A dança não acontece no corpo, mas fora dele, no espaço. O corpo como um centro magnético que convida o entorno a se precipitar em uma coreografia. Como olhar para isso? Talvez, de olhos fechados, você possa ver melhor essa dança. Outra vez os braços que giram, muito largos, quase não humanos. Se dissesse algo, o que essa dança diria? O que diria essa dança? Eu preciso de você para que isso aconteça. Essa dança não se faz sozinha. A sua presença muda tudo. A sua presença muda Talvez tudo. essa dança esteja acontecendo agora, dentro de você. Dentro de você. Seu estômago se aperta com esse pensamento. Um tecido que se mexe. Apesar de ter peso, ele flutua. Um fantasma contemporâneo, estampado. Por que os fantasmas haveriam de se esconder embaixo de lençóis brancos e monocromáticos? Esses não. Esses habitam tecidos coloridos e flutuam na nossa frente. Alguns insetos aqui se dão pequenas cutucadas antes de cantar melodias que duram longo tempo. O respiro no presente, a escuta que transforma tudo em uma unidade complexa e multiforme. Ouvem-se muitas vozes, algo parece estar se formando. Uma política, um absurdo, um refúgio. Uma política, um absurdo, um refúgio. Pássaros cantam ou conversam. As conversas se transformam em sonho dos quais se fala mais tarde. Se fosse algo vegetal, essa dança seria uma flor de enormes pétalas brancas. O magnetismo outra vez. Um rádio. Quase não se escuta, mas se sente as ondas sonoras, ondas elétricas. Traços frágeis no papel decidem algo sobre a vida e a morte. Agora tudo é vermelho, denso e calmo. Água parada, descanso. No começo, coisas vêm à tona. No final, essas coisas díspares flutuam em coexistência. Há uma suspensão suprema. Podemos sair, mas essa sensação de suspensão ficará se comunicando conosco por muito tempo. A fragilidade e a força do equilíbrio e da suspensão. Não se esbarra em nada. Uma geografia. Emergiu uma cidade, um mundo, uma multidão. Um corpo cai no chão. Silêncio. O corpo está quente. Você sente o calor. A dança está composta por linhas e ondas. Há um magnetismo que atrai, mas também emana. O invisível se move e os traços são apenas uma parte dessa dança. Comunicação. Momento presente e total sintonia com o entorno.
Só se pode viajar no tempo quando se escuta muito bem onde se está. Está ventando. Lá fora, há baba nas superfícies. Uma vibração afetuosa acaricia uma pedra-pelo e os gravadores captam cada ruído e assim o lançam no futuro. Agora tudo é vermelho, denso e calmo. Água parada. A fragilidade e a força do equilíbrio e da suspensão. Não se esbarra em nada. Uma geografia. Emergiu uma cidade, um mundo, uma multidão. Um corpo que cai no chão. Silêncio. O corpo está quente. Você vê o calor. Termovisão. O invisível se move e os traços são apenas uma parte dessa dança. Comunicação. Momento presente e total sintonia com o entorno. Só se pode viajar no tempo quando se escuta muito bem onde se está. E a relação de quem vê faz parte do feitiço. Está ventando. Lá fora, há baba nas superfícies. Uma vibração afetuosa acaricia uma pedra-pelo. E os gravadores captam cada ruído e assim o lançam para o futuro. Meus pés tocam a superfície quente e áspera da pedra. Sinto-me grata por ter as solas dos pés grossas o suficiente para dançar sobre ela com segurança. Agora, experimento sua textura com minhas costas, bunda, panturrilhas, joelhos, antebraços, mãos. Assim, toca-me cortante sua natureza. Ouço pássaros e aviões que passam acima de mim e de tudo ao meu redor. Eis que junto bocados de sol aguado e sua maciez pegajosa me convida ao rastejar. Assim, toca-me prazerosa e densa essa dança que o barro me convida como par. Sinuosa fluidez da matéria pesada, moldada, que me envolve, mas não saberia afirmar se me pode transpassar. Misteriosos desconhecimentos, aquilo que sabemos sem o pensamento. É um sentir-se e vai, sem pra ondes, nem porquês, e quando viu, está. É só isso. Tudo. Se o todo dança, eu quero me saber essa dança. Vibracionar. Até que ultrapasse a pergunta e seja o puro atravessar. Ser do mundo a criação. Me saber parida da terra. Nela me aninho para os nascimentos, onde eu sempre poderei descansar os princípios e os fins, sendo o meio ao qual preciso me reconectar. Conectar no que de fato pluga a divindade, sem mais alienar meu corpo da experiência total e completa de existir. Estou ligada naquilo que sinto vibrar na mesma frequência.
sou filha da mesma mãe que pariu esta pedra, esta terra, as abelhas e mosquitos e o céu e etc. de irmãs e irmãos. É disso que eu preciso me lembrar. Danço esquecimentos demasiado importantes. Danço para lembrar daquilo que se movimenta em grandes companhias: terra, água, fogo, ar. Tato. Contatos que perpassam satélites e telepatia. Saber notícias em movimento dos parceiros Marcinho e Neemias. Ler em seus corpos caminhos percorridos, andanças das vidas. Reencontro. Reencontro e reconhecer a Mini em traços que elaçam o que escapa à dança e a recompõe. Que nem mágica, os desdizeres saltam entre os léxicos das diferentes dimensões. Como magia, uma moça que desconheço me espia. Sem que eu tenha em qualquer momento visto seus olhos, inesperadamente os descubro cúmplices deste baile. Tocam-me encontros, burlando lonjuras de tempo e espaço. Enlaço, toque, tato, estar junto com tudo. Ondas. Essa dança tem muita água, uma pequena estrutura, um vazio no peito de alívio. Essa dança é um rio, mesmo quando caminha pelo deserto. Circula, tudo circula. Chão. O chão é parte importante. Transmissor? Corrente. Algo corre por essa dança. O corpo como meio, o corpo como canal, tubo, comunicação, textura de flor, pétalas que se decompõem na dança, se transformam, macera, o tempo da oxidação, as moléculas. Outra vez, o vazio. Peito, garganta, um calafrio que sobe pelo diafragma e faz uma leve pressão atrás dos olhos. É como se fosse um abismo, espaço interno. Algo brilha na fumaça, pálido, turvo. Água com açúcar em redemoinho. Água, lagunas, lacunas desaguando. Nó na garganta, um frio na orelha esquerda. Antepassados. Há muita gente por trás disso. Há muita gente nessa dança. Pelas costas, do lado esquerdo, há uma copresença que sopra. Uma melodia? Suspiro. Entra cada vez mais ar no seu corpo. Gosto de madeira e sangue na garganta. Há algo que acontece dentro da cabeça, não no cérebro, mas na cara. Atrás da cara tem uma dança. Calafrio. Aderência. Você que às vezes se assusta com a sua própria sombra, não sente medo. As pontas dos dedos têm temperaturas diferentes. Às vezes tem música, mas você não consegue saber se é daqui, se é de outra sala ou de outro tempo. Sensação de rádio, viagem no tempo. O olho direito quer se fechar, pulsa, contrai. Espasmo. Um momento em espiral. O que espirala? O corpo
ou o tempo. É dia, mas a dança faz tudo anoitecer. Um céu cheio de estrelas. E outra vez os antepassados, recolhendo, acumulando, limpando. Algo está sendo limpo aqui, tirando a poeira de coisas que precisam circular. A imagem do dragão. Prédios na China são construídos com um buraco no meio para que o dragão passe. Essa dança é o ar ao redor do dragão que sobrevoa uma grande cidade chinesa. Você não pode vê-lo, mas você sente a corrente de ar. Banho-maria. Uma fervura lenta e invisível. Calor. Você pode ser cozido aqui? O que essa dança cozinha? Que língua você fala? Alguém te responde. Dos peixes, das pedras, da mata. De onde se inicia seu movimento? Da terra. Do primeiro movimento da terra e todos os que se seguiram depois dele. Uma equação em progressão. Algumas pessoas paradas. Elas dançam tanto quanto todo o resto. Você tem vontade de conversar com elas. São homens velhos. Eles não olham a dança. Eles olham algo que não está aqui. Um espelho distorcido que torna visível o que não se vê. Um espelho que só reflete o vampiro. Os braços formam linhas perpendiculares, antenas. Uma linha muito fina liga os dois polos na vertical. Essa dança é o terreno onde plantas de raízes superficiais e extensas crescem. Plantas pré-históricas nos fazem companhia, ainda hoje. Não se pode ver tudo, ela diz. A dança. Suspiro. Um cheiro. A mão de alguém se abrindo e revelando folhas maceradas, folhas grossas com cheiro cítrico. Você não conhece essas folhas, mas sente seu cheiro. Pela boca sai algo, a palavra ebó. Dança acontecendo no encontro de todos os sentidos. A dança começa como um grande suspiro, a abertura de um espaço muito emotivo. Um vazio cada vez maior e mais agradável. O chão é parte importante. Ele contém informação. O corpo como canal e a direção é para cima. A palavra macerando reverbera algumas vezes. Algo se transforma, oxida. De repente tudo turva. Um copo com água em redemoinho e o som da colher que não está mais no copo. Uma sensação atrás, nos espaços vazios atrás do rosto. Um aperto no peito. Essa dança abre a possibilidade de chorar. Deságua. Sobre quando eu dancei vento pro tato. Dia 22 de janeiro de 2021. Exato um ano que dancei esse solo a primeira vez. A mesma sala de teatro, na mesma casa Charriot, Comércio Salvador, Bahia.
Sentir que teria que abrir um buraco para dançar. Vento. Entender que ter de dançar é desde cedo, antes mesmo do dançar em si. Tirar os pensamentos da cabeça. Esvaziar. Friccionar um tanto mais com o tempo e as demandas do mundo. Abrir espaços. Deixar entrar ar. Circular. Mover. Transmutar. Transcender. Confundir. Ativar fluxos. O vento começa num exercício de tentativa de tudo. É sobre gerúndio. É sobre não criar dança antes na cabeça. É sobre desmoronar. É estar aberto ao que virá. É uma tentativa de não dançar antes do que ainda irá acontecer. Dança. Vento. Agitação ou corrente de ar produzida artificialmente. Mover. Levar a. Realizar algo. Induzir. Mobilizar. Saia brilhante. Samambaia pendurada. Bacia com lâmpada de emergência. Mangueira ligada à torneira. Ambientes externo e interno em 2 tons de azul. Chuveirão mais chuva do momento do experimento. O espaço está afundado no azul. O seco fica molhado. Vai molhando. Hoje, a ação de molhar o espaço foi como uma grande limpeza, um passe, um benzer. O tempo muda pelo próprio estar do regar. O chão fica coberto d'água. Deixo a mangueira, saio, ligo a água e volto ao espaço molhado num outro tempo. Chamado rito, uma experiência laboratorial em dança, uma invenção, uma grande ilusão. Transe circular, espiralada, quase convulsiva, instável. É dançar a experiência de experimentar vento, gerando e sendo gerado, dançando um instante. Abre aspas. Lembrei dos furacões que se formam no oceano. Fecha aspas. Dancei com muitos pensamentos e atravessamentos. O fluxo foi mais leve, mas muito intenso. O espaço se transformou. Sinto que se moveu junto, se adaptou. O chão molhado insistiu em chamar. Círculos de todos os tamanhos circulando em mim e no entorno. Um sopro. Muito ar. A respiração virou canto, chamado ecos. Outros tempos. Muita gente. Muita gente. Um entre de muito trânsito. De gente, de sons, de imagens. Pensamento, ação, imagens. Muito vento. Dentro, fora, ao redor, sendo eu e sendo outros. Suspiro. Um som, vários sons, tonalidades e ritmos, esvaziando-se e enchendo-se. Um som, vários sons, tonalidades e ritmos, esvaziando-se e enchendo-se. Outra dimensão. Tudo termina numa enxurrada. O espaço vazio reverbera tudo que foi dançado. Termino como se tivesse trocado o ar em mim. Experimento vento. É um grande borrão no ar, sob um chão molhado. Abre aspas.
A gente pode perceber o vento quando ele está em relação a algo, tipo uma planta, um tecido ou um saco. Percebemos ele num outro. Fecha aspas.